RCV Notícias. Horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta segunda-feira e abrimos conhecendo os principais tópicos que serão abordados. Segunda sessão plenária de julho, a última deste ano parlamentar, teve início hoje. Na abertura, a declaração política proferida pelo MPD volta a colocar os dois partidos do arco do poder em lados contrários da barricada. O estado atual de desenvolvimento da Ilha do Fogo foi o pumo da discórdia. Centro de diálise do Hospital Universitário Agostinho Neto, na Praia, celebra uma década de serviços prestados aos doentes com insuficiência renal crónica. Diretora Nacional da Saúde assegura aos 151 doentes renais em tratamento de que o Ministério da Saúde está engajado em oferecer o melhor serviço com a implementação do transplante de rim a curto prazo. Cabo Verde começa em breve a exportar basalto para a Gâmbia, financiamento conseguido pelo Afreximbank e Câmara de Comércio de Sotavento para catalisar o crescimento da produção local e das exportações no âmbito da implementação do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Ainda também neste jornal, a Polícia Judiciária realiza buscas à sede do Fundo do Turismo na capital cabo-verdiana. Líder da oposição da Venezuela reivindica vitória nas presidenciais. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Orlando Lima. Boa tarde. Ora viva, boa tarde e seja bem-vindo a este jornal das 13 horas. A declaração política proferida pelo MPD hoje no Parlamento voltou a colocar os dois partidos do arco do poder em lados contrários da barricada. O estado atual de desenvolvimento da Ilha do Fogo foi o pumo da discórdia. Para a situação, a ilha está bem diferente para melhor. Contradiz o PAICV, argumentando que isso seria verdade se o partido do poder cumprisse as suas promessas eleitorais. O essencial do debate com o repórter José Pedro Santos. A confiança no futuro é, segundo os deputados do Movimento para a Democracia, um dos maiores ganhos que a população do Fogo obteve com a chegada do partido ao governo em 2016. Afirmação feita por Filipe Santos, que, em nome da bancada da situação, apresentou esta manhã uma declaração política ao Parlamento. O governo do MPD realizou grandes investimentos em infraestruturas urbanas, rodoviárias, requalificação urbana e ambiental, educação, saúde, agricultura, especialmente nos jovens, através da formação profissional e do empreendedorismo, voltados para a empregabilidade. A ilha ganhou uma nova dinâmica e, sobretudo, uma elevada confiança no presente e no futuro. Para o MPD, os indicadores são demonstrativos dessa nova dinâmica económica e social da Ilha do Vulcão. A ilha registrou uma redução de taxa de pobreza de 49,9% em 2015 para 27,9% em 2023. A redução da pobreza extrema de 22,2% em 2015 para 6,8% em 2023. Registrou ainda a redução da taxa de desemprego de 2 dígitos para 1 dígito, segundo os dados do INE. Aumento das empresas de 57 para 670 empresas, criando 2.600 empregos diretos. Mais de 200 beneficiários do programa Startup Jovem, Fomento Empresarial, Startup Challenge, com 400 empregos diretos. E mais, políticas sociais na ilha, reabilitação de 486 casas das famílias necessitadas, construção de 24 casas duplex em Fonte Aleixo, São Felipe, atribuição de rendimento social de inclusão a 1.209 agregados familiares, pensão social a 3.134 pessoas e 350 mulheres beneficiadas com projetos de inclusão produtiva. Também houve, meus senhores, aumento de acesso a serviços básicos como a energia, a água canalizada, instalações sanitárias, sistema de evacuação das águas residuais, a recolha de lixo, tudo com indicadores superiores à média nacional. Ganhos que, na leitura dos eleitos do PAICV, têm por base o trabalho feito pelo governo de José Maria Neves e que agora o MPD quer lograr frutos, sem entretanto cumprir sequer as promessas que fez ao eleitorado da Ilha do Fogo, sinalizava o deputado Luís Pires. Já construíram o centro de saúde de primeiro nível em São Filipe, concluíram o anel rodoviário que ficou estancado em meia-lua no meio do céu, fizeram a expansão e a modernização do porto de Barca Baleeira, iluminaram e transformaram o aeroporto de São Filipe em aeroporto internacional, transformaram a antiga
pista dos Mosteiros em Centro Regional de Proteção Civil, fizeram o porto de pesca nos Mosteiros, fizeram a adega definitiva em Chão das Caldeiras, construíram um novo assentamento, o centro de estágio da FIFA, requalificaram a orla marítima de Queimada Guincho, centro de saúde de raiz em Santa Catarina do Fogo. Tem mesmo de terminar. Vou terminar mesmo para dizer que este governo, no fogo, não faz e não deixa fazer. Para os eleitos da OCIT, o cumprimento das promessas eleitorais é uma condição para a realização das aspirações dos cidadãos. Na sua intervenção, António Monteiro considera um sinal o facto da declaração política do MPD deixar de fora a questão das ligações marítimas entre as ilhas, que muita falta fazem aos agricultores da Ilha do Fogo. A população do Fogo e, acima de tudo, os agricultores gostariam que a frequência dos transportes, acima de tudo marítimos, fosse mais acentuado, que esta frequência tivesse menos espaço no tempo e fosse mais curto. Infelizmente, o período desta frequência é extremamente longo e, portanto, dificulta os agricultores na saída dos seus produtos agrícolas e, consequentemente, torna estes mesmos agricultores muito mais pobre do que aquilo que muitos deles neste momento já são. Uma crítica encaixada pela bancada da maioria, com Filipe Santos a admitir que os transportes marítimos e aéreos são ainda handicaps que juntos, governo e os eleitos do MPD tentam resolver. Declaração política do MPD na abertura, portanto, da segunda sessão plenária deste mês de julho. Proposta de lei que cria o Fundo Climático e Ambiental de Cabo Verde, Sociedade Anónima Unipessoal, e estabelece as bases do respectivo regime jurídico em discussão na Generalidade no Parlamento. Está a acompanhar a Carmelita do Rosário, que se junta a nós. Boa tarde. Boa tarde. O diploma foi apresentado pelo ministro que tutela a pasta do Ambiente, Gilberto Silva, que diz que 0,00% de gases de efeito estufa é o que Cabo Verde produz, mas as consequências são realmente maiores para o país. Gilberto Silva avança ainda que até 2050 Cabo Verde deverá atingir a neutralidade carbónica. Terá um investimento de 340 milhões de contos para se preparar também esta questão da neutralidade carbónica. Falando exatamente sobre este fundo climático. Isto significa qualquer coisa como 340 milhões de contos cabo-verdianos investidos em muitas coisas para esta neutralidade carbónica. Evidentemente, estamos aqui a falar daquilo que o Estado tem que investir, o setor privado também, mas de forma coerente para que nós possamos, em 2050, atingir a neutralidade carbónica. Ora, para que isto aconteça, é fundamental que nós tenhamos instrumento de mobilização de recursos, de gestão de recursos, e o Fundo Climático e Ambiental representa muito bem um destes instrumentos, e termino dizendo que também constitui uma das condições para nós efetivarmos alguns acordos que nós já celebramos e que pretendemos celebrar com outros parceiros, designadamente o acordo que celebramos com Portugal para a conversão da dívida. É exatamente sobre esta questão dos recursos que suscitou algumas dúvidas dos parlamentares. Para responder a estas dúvidas, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, diz que o Fundo Climático não terá nenhum peso orçamental. Pelo contrário, diz o governante, são instrumentos que vão servir para alocar e arranjar recursos para este fundo ambiental. Não haverá nenhum impacto orçamental, muito pelo contrário, vai ser um instrumento para mobilizar recursos adicionais ao orçamento. Foram feitos estudos técnicos, estudos científicos, todos os parceiros foram escutados, temos parceiros de todos os parceiros em como esta é uma excelente solução, não só para Cabo Verde, mas tem potencial para servir de exemplo para o continente africano e de exemplo para o mundo inteiro. E fazer de Cabo Verde também uma referência em matéria de ação climática, da transição energética e da mobilidade elétrica, mas sobretudo na criação de soluções para a melhor gestão
da ação climática hoje, mas também no futuro. O diploma será discutido na parte da tarde deste primeiro dia de sessão parlamentar, a discussão na generalidade. Recordar que o dia é marcado por uma declaração política do MPD, estava prevista também mais uma declaração política do PAICV. O PAICV transfere para amanhã a sua declaração política, alegando questão de luto. Quanto ao CID, também estava prevista uma declaração política que não foi apresentada hoje. O ponto alto destes 3 dias de sessão parlamentar será no dia 31, com o Estado da Nação. Boa tarde, Orlando. Muito bem, boa tarde, Carmelita do Rosário, acompanhado pelo técnico Ilson Andrade. Daqui a pouco vamos continuar com os trabalhos na Casa Parlamentar. A Polícia Judiciária está a realizar uma busca na sede do Fundo do Turismo na capital cabo-verdiana. Segundo consta, a ação insere-se no quadro das investigações em curso para apurar a gestão dos recursos do fundo. As informações até o momento são escassas. A RCV soube junto de uma fonte que as buscas tiveram seu início desde as 8 da manhã. Os funcionários da instituição foram proibidos de entrar no edifício. De realçar que nos últimos tempos o Ministério Público tem realizado várias buscas em diferentes autarquias. Teremos mais informações naturalmente nos próximos passos informativos aqui da sua Rádio de Cabo Verde. 13h11, está com o Jornal da Tarde. O Centro de Diálise do Hospital Universitário Agostinho Neto, na Praia, celebra hoje uma década de serviços prestados aos doentes com insuficiência renal crónica. A Diretora Nacional da Saúde, ao presidir o ato da abertura da celebração de hoje, assegurou aos 155 doentes renais em tratamento de que o Ministério da Saúde está engajado em oferecer um melhor serviço com a implementação do transplante de rim a curto prazo. Reportagem com a Joana Lopes. São 155 pacientes em tratamento de diálise no Hospital da Praia, sendo na sua maioria homens e a média da idade 53 anos. Já lá vão 10 anos que os doentes renais passaram a poder usufruir de tratamento nas suas ilhas, recebendo o devido conforto familiar e fazendo diminuir a lista de doentes evacuados para tratamento em Portugal. Depois de 10 anos a salvar vidas, a Diretora Nacional da Saúde, Ângela Gomes, explica que já é a altura de oferecer uma nova alternativa em termos de serviço prestado. Por isso, reafirma o engajamento no sentido da instalação do serviço de transplante renal para breve. Cabo Verde já deu o primeiro passo, que é a aprovação da lei do transplante renal, mas sabemos que não é só a implementação do ato em si, mas há uma cadeia de ações que deverão ser desenvolvidas, porque há toda uma questão jurídica e legal envolvida e certamente estaremos também a criar as condições para que isso seja também possível num futuro bem próximo em Cabo Verde, que é o transplante renal. Então, aos nossos utentes, todo o nosso engajamento, todo o nosso compromisso em viabilizar cada vez melhor condições e produto e oferta de serviços que lhes garantem melhores condições para viverem, mesmo que tenham que viver com uma condição crónica, mas que vivam melhor, com melhor qualidade de vida. Serviço que vem funcionando graças à cooperação com Portugal, que data dos primórdios da independência de Cabo Verde. E para o encarregado de negócios daquele país, Rui Félix, estamos perante uma cooperação exemplar neste domínio e inspiradora. Nós consideramos este como um verdadeiro projeto exemplar daquilo que pode e deve ser a cooperação, pela capacidade que o Hospital de Cabo Verde teve em dar continuidade ao projeto, pela inspiração que nos deu em também alargarmos e continuarmos, e hoje, além deste centro de hemodiálise, em parceria com as autoridades cabo-verdianas, instalamos também já um centro de hemodiálise no Mindelo, mas também que nos possa inspirar
para outros voos nesta continuada cooperação. Daí que se compromete a continuar a apoiar os esforços de Cabo Verde neste setor. A diretora nacional da Saúde frisou a necessidade da contribuição de todos na redução dos fatores de risco e assim diminuir as necessidades de pessoas que requerem este tipo de tratamento. As atividades continuam a decorrer até às 14 horas com apresentações científicas e homenagem aos doentes de diálise. Cidade da Praia acolhe a Roadshow de Comércio e Negócios durante 2 dias, um evento organizado pelo Afreximbank e a Câmara de Comércio de Sotavento para catalisar o crescimento da produção local e das exportações, isto no âmbito da implementação do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Já existe financiamento concreto para uma empresa nacional, a volta de 5 milhões de euros, afirma o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues. Reportagem com Edneia Barros. O projeto já financiado deverá começar ainda este ano o serviço de exportação do basalto para o continente africano, numa primeira fase para o Gâmbia, e explica José Veiga, da empresa Coelinertes. O financiamento da Afreximbank vai permitir iniciar um projeto de exportação interessante para Cabo Verde, porque em muitos anos é a primeira vez que Cabo Verde está com uma perspectiva mais clara de uma exportação consistente e permanente para os países aqui da costa africana, que é a exportação do basalto, que é uma matéria-prima que abunda aqui em Cabo Verde, mas que muitos países africanos, sobretudo da costa, não possuem esse recurso natural. Portanto, acreditamos que final de agosto e mês de setembro, meados de setembro, podemos estar a iniciar a exportação. Temos um compromisso de fornecimento para a Gâmbia, que fica praticamente a 2 dias de distância aqui de Cabo Verde, mas há abordagens interessantes a partir de Senegal e também da Mauritânia, que são países com alguma necessidade. É um financiamento de quantos milhões? Estamos a estruturar um financiamento de 4,5 milhões a 5 milhões. Acredita José Veiga que com o início da exportação a empresa irá atingir o limite da capacidade de produção, que é de 250 toneladas por hora. Entende que é também um novo horizonte que se abre para as britadeiras no país. Mas havendo necessidade, há sempre espaço para montar novas linhas de produção ou mesmo parcerias com outras centrais de produção para fornecimento em maior escala, não só para exportação, mas também para o mercado nacional. É essa abertura que as empresas, as britadeiras devem ter de, num processo colaborativo, aproveitar uma grande oportunidade que existe no mercado. Câmara de Comércio de Sotavento busca abrir novas fronteiras de financiamento para os nacionais e novos mercados, levando em consideração a questão tecnológica de forma profunda para a transformação das indústrias. E há muitos empresários interessados, afirma o presidente Marcos Rodrigues. Não calcula a quantidade de cabo-verdianos disponíveis para criar negócios com valor. E para isso precisam de encontrar, e muitas vezes, especialmente na área industrial, é de uma complexidade enorme, desde a importação dos equipamentos, a montagem da infraestrutura, o espaço, os armazéns, enfim, tudo isso são custos elevadíssimos. Temos falta de recursos financeiros para montar esses projetos. E em Cabo Verde, a Afreximbank já investiu cerca de 290 milhões de dólares desde o início da sua operação, sobretudo na indústria do turismo, conforme o diretor regional de operações e chefe da missão da África Ocidental. Eric Itong mostra-se expectante com essa nova parceria com a Câmara de Comércio de Sotavento, que descreve como o início de uma nova era de financiamento para o desenvolvimento da economia do país. Responsáveis dos órgãos públicos e privados da comunicação social juntaram-se hoje numa mesa redonda com 2 temas a marcar a agenda: o anteprojeto do Decreto-Lei sobre a Publicidade Institucional e o Estatuto da Utilidade Pública. Referindo-se ao primeiro tema, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro Lourenço Lopes afirmou tratar-se de um instrumento que vai permitir que os órgãos privados vejam facilitado o acesso ao mercado publicitário. Nós sabemos, temos a consciência de como funciona o mercado publicitário em termos da comunicação social. Nós temos que aqui garantir maior justiça na distribuição da publicidade, que é permitir que todos tenham acesso à publicidade institucional. Quando dizemos institucional, falamos das instituições do Estado.
Falo dos departamentos governamentais, falo das empresas públicas que terão que destinar parte importante do seu orçamento para publicidade aos órgãos privados de comunicação social. Quanto ao segundo tema, sobre a atribuição do Estatuto da Utilidade Pública aos órgãos privados, é também de suma importância, destaca Lourenço Lopes. Significa que a partir do momento em que o órgão privado tem esse Estatuto de Utilidade Pública, terá um conjunto de benefícios, de regalias no plano, sobretudo, fiscal, mas é evidente, como vos disse, nós queremos que esta mesa redonda não seja só para impor a nossa visão, mas para, sobretudo, ouvir todos os órgãos privados de comunicação social. O setor privado precisa de força para que possa dar um maior contributo ao reforço da cidadania, admite o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, acreditando que a aprovação desses dois instrumentos será importante para a consecução deste objetivo. Vamos até a Ilha do Sal, onde 3 homens serão presentes hoje a tribunal depois de detidos pela Polícia Nacional. São indiciados de crimes de roubo, VBG e condução ilegal. Pormenores com Moisés Évora. O primeiro caso diz respeito a um caça-ódio na zona de San Matias. Um jovem atacou uma mulher na via pública, obrigando-lhe a entregar uma bolsa onde estavam alguns pertences, nomeadamente telemóveis. Logo após a denúncia, o jovem foi surpreendido e detido pela Polícia Nacional. O segundo caso diz respeito a um crime de VBG. Um homem atacou a ex-companheira, tendo sido posteriormente detido pela PN. Houve também alguma queixa. A terceira ocorrência, por prática de condução ilegal. Ele não tem carta de condução. Depois de abordado pela Polícia Nacional, foi detido. As 3 pessoas estão sob alçada da Polícia Nacional para serem presentes hoje a tribunal. 3 casos na cidade de Espargos durante a operação de fim de semana da Polícia Nacional. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, inaugurou hoje na Chadinha a creche Bem Me Quer. Esta nova infraestrutura visa proporcionar um local seguro e adequado para as mães trabalhadoras deixarem os seus filhos enquanto se dedicam às suas atividades profissionais e académicas. Fernando Elísio Freire sublinhou a importância do projeto para a inclusão social e no empoderamento das mulheres em Cabo Verde, destacando que a creche será um apoio fundamental para as famílias de Achadinha. Nós, com esta creche, estamos a oferecer um serviço dirigido às mães de Sucupira, que trabalham no maior mercado do país e que precisam de ter um espaço para deixar as suas crianças e têm aqui um espaço. Isso vai na linha daquilo que nós temos feito nos últimos anos, que é de trabalharmos para que haja uma inclusão através da produção e através do rendimento e criar uma estrutura de proteção às famílias e de proteção às crianças. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, afirmou que a creche Bem Me Quer é parte integrante do projeto Cuidar para Incluir, apoio às mulheres trabalhadoras do setor informal e mães estudantes. Para além desta creche, já temos uma creche também em Achada de São Filipe, mais de 1.200 famílias com acesso a rendimento social de inclusão, cerca de 1.000 famílias com inclusão produtiva, com acompanhamento familiar, o desenvolvimento de toda a estrutura do cadastro social único. Filomena Delgado, membro da Associação de Gestores Empresários e Profissionais Católicos de Cabo Verde e responsável pela creche, destacou por seu lado a importância da creche Bem Me Quer para as mães trabalhadoras e ressaltou que a mesma vai proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para os filhos. Todas as crianças têm necessidade de estar numa creche para socializarem com outras crianças, para que as mães possam também ter condições de prestar cuidados, de saber que estão a trabalhar, mas que os filhos estão em segurança. Antigamente havia avós, havia tios, havia vizinhos que tomavam conta. Hoje em dia há necessidade de creche. Então, daí essa necessidade, Cabo Verde ainda precisa, a nível nacional, de um bom número de creches, então é de se louvar esta iniciativa do Ministério da Família, com o apoio da Cooperação Luxemburguesa e de outros parceiros, para que se aumente as infraestruturas de acolhimento às crianças nesta faixa etária.
Este projeto foi financiado pelo governo de Cabo Verde e pelo Grão-Ducado de Luxemburgo em 20 mil contos e tem capacidade para 40 crianças. Estamos quase na reta final deste Jornal das 13. O ministro da Administração Interna da França admitiu hoje a possível ligação entre a ultra-esquerda e a sabotagem em grande escala na operação ferroviária da passada sexta-feira, quando do início oficial dos Jogos Olímpicos de Paris. Questionado diretamente sobre uma ligação entre o sucedido e a extrema-esquerda, aquele governante sublinhou ter cuidado com essas questões, porque atualmente ainda se desconhece até que ponto os autores da sabotagem foram manipulados ou agiram por conta própria. Apesar do incidente que provocou o caos durante grande parte do dia no sistema ferroviário francês, o responsável referiu que os Jogos Olímpicos decorrem em completa segurança, incluindo a cerimónia de abertura, que pela primeira vez se realizou fora de um estádio junto ao rio Sena. A oposição da Venezuela reivindicou a vitória nas eleições presidenciais de ontem, com 70% dos votos, disse à imprensa a líder Maria Corina Machado. O candidato da oposição obteve 70% dos votos, afirmou aquela responsável, acusando-se a reconhecer os resultados proclamados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que declarou vencedor para um terceiro mandato o presidente Nicolás Maduro. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou que o presidente cessante, Maduro, foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo com 51,20% dos votos. Maduro obteve 5,5 milhões de votos à frente do candidato da oposição, que obteve pouco menos de 4,5 milhões de votos, correspondente a 44,2% dos votos, com números oficiais enunciados pelo presidente da Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela, mas algo que não está concretamente certo é o que diz a oposição, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais de ontem. Os especialistas dizem que a democracia na Venezuela e mesmo o Estado Social poderão estar em causa. 13h27. Vamos aqui recordar os títulos que fizeram esta edição. Um dos destaques desta segunda-feira e ao longo também dos próximos dias tem a ver com os trabalhos no Parlamento, sendo que o ponto alto é o Estado da Nação, a acontecer no dia 31, quarta-feira. Hoje, na abertura, houve uma declaração política do MPD sobre a situação na Ilha do Fogo e desenvolvimento desta ilha, mas algo que coloca os dois partidos, naturalmente, em posição de discórdia. Líder da oposição da Venezuela reivindica a vitória nas eleições presidenciais de ontem. Cabo Verde começa em breve a exportar basalto para a Gâmbia, um financiamento conseguido junto do Afrinzbank. Centro de Diálise do Hospital Universitário Agostinho Neto, na Praia, celebra uma década de serviços prestados aos doentes com insuficiência renal crónica. A Diretora Nacional de Saúde garante que aos 155 doentes renais em tratamento, de que o Ministério da Saúde está engajado em oferecer um melhor serviço com a implementação do transplante de rim a curto prazo. Boa tarde. Boa tarde, Orlando Lima, e para si que esteve a acompanhar o Jornal da Tarde da RCV, tivemos na técnica Dom Brito e no apoio à realização o Genilson Cardoso. Às 14, os títulos com a Nani Vaz. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.